Enquanto Trump continua a mostrar ao mundo a sua faceta de cowboy, umas vezes feito xerife e outras mais parecendo ladrão de gado, numa versão ladrão de petróleo ou terras raras, nós por cá aproximamo-nos da reta final de uma campanha que nos há de levar a uma segunda volta das presidenciais. Se o retrato que as sondagens nos dão hoje não estiver desfocado, há neste momento 3 candidatos para 2 vagas. A tendência de queda deixou Marques Mendes e Gouveia Melo a quase 10 pontos percentuais de um lugar na segunda volta e, em sentido contrário, sempre a crescer nas intenções de voto, Coutrinho e Seguro disputam com Ventura quem passa à história no próximo domingo. O governo, que para defender o seu candidato disse dos outros o que Maomé não disse do toucinho, tem aqui uma dificuldade para gerir com o próximo presidente. E se a corrida acabar por ser entre Ventura e Seguro, qual será a posição defendida pelo líder da AD? Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva, Pedros, os 2 pesos pesados do início da campanha, os que durante muito tempo lideraram as intenções de voto, Gouveia Melo e Marques Mendes, podem ter ficado fora da corrida na reta final. O que é que aconteceu que nos trouxe até aqui, Marcos Lopes? Fiquei um bocadinho assustado quando tu falaste de 2 pesos pesados, mas pronto, pensava que era comigo e com o Pedro Cisa Vieira. Agora, muito a sério, bom, no caso do Almirante Gouveia Melo, parece-me evidente que a prestação que ele teve nos debates e a noção de que ele não estava preparado politicamente para o exercício do cargo teve um impacto muito grande. Os debates mostraram alguém, enfim, impreparado, e nesse aspecto acho que foi esse o principal vetor. O segundo foi aquele desfazamento entre a imagem que o Almirante queria passar de serenidade, de estar acima das coisas e aquele ataque feroz que fez a Marques Mendes. Portanto, houve ali, não foi exatamente pelo ataque, na minha opinião, mas pelo desfazamento em que da opinião pública tinha dele e aquilo que passou. Marques Mendes é um fenómeno que eu tenho muitas dificuldades em explicar. Ele, pelas sondagens que temos acesso, e eu só me estou a cingir a elas, ele não consegue nem metade, muito longe de metade. Nem um terço na última sondagem. Nem um terço do eleitorado do Partido Social Democrata. E isso é muito estranho. A minha sensação é que Marques Mendes não conseguiu arranjar uma narrativa para a sua vida anterior. Ele devia ter previsto que este tipo de ataque, o ataque que o Coutrinho Figueiredo lhe fez e Gouveia Melo, ia ser feito, e ele não tinha uma narrativa preparada para responder a isso. Depois, sinto que foi muito abaixo com as primeiras sondagens, perdeu completamente o ímpeto, a vontade. E o terceiro é que, de facto, o PSD não gosta de Marques Mendes. Basta-se conhecer um bocadinho do terreno, de ter alguns contactos dentro da máquina do PSD, para perceber que ele não é bem quisto. Nós vimos ainda esta semana aquele baixo assinado, ou enfim, onde apareciam 100 personagens ou 100 personalidades do PSD, a dizer que não votariam nele, por acaso era em Gouveia Melo, como outros foram para Coutrinho. E, portanto, esse terceiro aspecto também foi muito importante. E o quarto divide-se entre a falta de empenho de Luís Montenegro,
que na minha opinião, volto a dizer, não tem interesse nenhum em que seja Marcos Mendes a ir para Belém, mas sim António José Seguro, e a campanha desastrosa dos seus principais apoiantes. Eu tenho assistido a alguns momentos televisivos onde as personagens que mais o acompanham parece que estão a fazer campanha contra ele. Sei que não estão, mas aquilo é adolescente, pouco preparado, com imagens muito gastas e, portanto, eu acho que essas são as 5 principais razões para que Marcos Mendes tenha tido este resultado desastroso, que deixa-me dar uma nota pessoal para concluir. Eu acho que ele não merecia uma debacle destas, mas fez tudo por isso e os seus supostos companhões de Ruth ajudaram. Já lá vamos a alguns dos pontos que levantaste. Pedro Cisa Vieira, como é que estes 2 candidatos que lideraram em diferentes alturas os estudos de opinião, as intenções de voto, aparecem com um resultado tão fraco a uma semana de eleições? Bom, talvez porque, primeiro, as sondagens que surgiram há um ano atrás eram umas sondagens, se calhar, muito prematuras, quando o quadro ainda não estava muito definido. Mas há uns meses também há 2 fatores. Há 2 fatores que eu acho que são importantes. O primeiro é mesmo a mobilização do eleitorado. O efeito Ventura. Quando Ventura aparece em campo, e como Ventura é extremamente eficaz em segurar o seu eleitorado, isso faz com que praticamente todos os outros eleitores tenham que pensar como votam. Isto é, aquilo que eu dizia há umas semanas atrás, as presidenciais não têm interesse, os candidatos não entusiasmam, etc. O efeito Ventura mobiliza de facto o eleitorado. As pessoas começam a confrontar-se com esta ideia. É preciso votar e é preciso também votar na primeira volta, porque se Ventura consegue mobilizar a totalidade do eleitorado do Chega, isso significa que ele passa à segunda volta e, portanto, quem escolhemos na primeira volta é decisivo para a posterior disputa. E, de facto, há eleitores à esquerda e à direita que estão preocupados com a escolha que terão que fazer na segunda volta. Eu acho que esse efeito de mobilização é muito evidente. E o segundo efeito é também a qualidade a qualidade e o leque dos candidatos. Ou seja, tu tinhas começado por dizer que Marcos Mendes e Gouveia Mel eram 2 pesos pesados, aparentemente não eram. Ou seja, aquilo que nós notamos no momento em que o eleitorado começa a fechar o leque de opções, a chegar próximo do momento da votação e a ter que se comprometer com um sentido de voto, vão descartando um candidato como o Gouveia Melo, que de facto foi um fenómeno... Um fenómeno que surgiu, não se sabe muito bem porquê, mas que se esvaziou no momento em que é confrontado com a exposição pública, e Marcos Mendes também tem fragilidades de que falarei a seguir. Portanto, eu acho que estas 2 circunstâncias explicam o sentido das sondagens mais recentes e eu acho que prejudicaram sobretudo Marcos Mendes. Marcos Mendes jogou na identificação com o eleitorado da AD e com a tentativa de segurar aquele que é neste momento o bloco eleitoral mais importante, que é os eleitores da AD, fazia sentido, mas foi derrotado por uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, a teoria dos ovos no mesmo cesto continua viva. As pessoas pensam que se... É demasiado poder para um partido só. Repara, nas sondagens, aquilo que se tem visto é que os eleitores dizem que o Presidente da República deve ser mais exigente com o Governo. Isso é uma tradução da ideia de que nós não podemos deixar de ter freios e contrapesos dentro do sistema político. E Marcos Mendes, com a sua identificação, de facto, acabou por estar desligado desta preocupação do eleitorado. Depois teve o desgaste do governo, não é? Um governo que, repara, Luís Montenegro apareceu na cena política quando se tornou líder do PSD e quando começou a disputar o governo a António Costa, dizendo: os serviços públicos estão muito maus, a saúde está num caos, está num colapso, a habitação está muito complicada. Mas as sondagens continuam a dar-lhe a mesma vantagem. Mas o que eu estou a dizer é, neste momento,
neste momento, o desgaste do governo também não beneficia o candidato que mais se identificou com o governo. E depois, finalmente, Montenegro, como dizia o Pedro Marcos Lopes, não é Luís Montenegro, não tem a capacidade de mobilização do eleitorado da AD que Luís Montenegro tem. E as sondagens da Católica mostram mesmo isto, não chega a captar 1/3 dos eleitores, e os eleitores da AD estão a virar-se para outros candidatos, e falaremos disso a seguir. Já lá vamos olhar para o eleitorado do PSD e para o silêncio de Pedro Passos Coelho. A propósito do que estavam a dizer, eu tenho aqui uma pequenina provocação para fazer, que é a taxa de rejeição dos candidatos. Mostra que esta, como estavam a dizer, é uma eleição com candidatos de segunda escolha. Seguro, ainda assim, é o que tem a menor taxa de rejeição, 41%, seguido do Almirante com 47%, Coutrinho 50%, Mendes 51%, Ventura 64% e os candidatos à esquerda todos acima dos 70%. Isto, taxa de rejeição, leia-se, é o número de eleitores que dizem que nunca votariam nele. Se um candidato mais forte como Mário Centeno, que esteve aqui no Bloco Central, tivesse avançado, estaria hoje muito perto de ser eleito Presidente da República, se quiser ver. Não sei, isso cenários contrafactuais quer dizer, a verdade é esta, é que o António José Seguro está a fazer não só uma campanha muito eficaz, como está a chegar ao momento da eleição com uma capacidade de mobilizar uma parte significativa do eleitorado que pode ser capaz de o levar à segunda volta. Não está adquirido. E era isso que eu queria voltar. Portanto, eu não faço essas coisas. Os candidatos são os que estão, são os que quiseram dar o salto, que são os que se quiseram comprometer numa situação difícil. E, portanto, estar aqui a dizer este era melhor ou aquele era pior, não sei. É o que temos agora. Muitas vezes falamos e a verdade é que... de ter Pedro Passos Coelho, António Costa, Centeno... É verdade. Mas isso estamos a falar de teriam dado outro interesse à eleição, teriam provavelmente à partida surgido como mais naturalmente com legitimidade para aspirar a ser chefes de Estado, mas a verdade é que os candidatos são os que são. E são os que ficaram, são os que ao fim de todo este processo, entre decisões e indecisões, acabaram por estar. E portanto, não faço esse exame. Pedro Marcos Lopes. No limite, tenho que concordar com o Pedro, quer dizer, os candidatos são os que estão. O mal é exatamente esse, é os candidatos serem aquilo que são. É só o que eu disse, sim, se eu olhando para estas figuras que estão e as figuras que ficaram de fora, e não são só essas que podemos tu acrescentar, Paulo Baldaia, é evidente que, na minha modestíssima opinião, são personalidades com uma densidade intelectual, com um sentido de Estado, com uma capacidade muito maior do que a questão, mas como diz o Cisa Vieira, e muito bem, nós então vamos andar é o que é. Nesta festa só está quem foi com Exatamente, agora quem avançou, exatamente. Claro, agora deixa-me só dizer uma coisa em relação à tua pergunta, Paulo, porque a dada altura tu dizes, chamas também, como muita gente tem chamado, a colação Passos Coelho. Eu quero ir para aí, exatamente, este silêncio. Então, peço desculpa. Este silêncio de Pedro Passos Coelho é o de quem queria que Marcos Mendes perdesse. Ele podia ter feito a diferença se apoiasse o candidato do seu partido. Podia mesmo. É que eu estou um bocadinho... Quer dizer, eu tenho muitas dúvidas. Há uns mitos que se instalam na política portuguesa há muitos anos. Talvez há séculos. Talvez neste caso concreto há 5 ou 6 séculos. Há sempre umas figuras que nós achamos que fazem a diferença em determinados momentos. Se Passos Coelho apoiasse agora este. Se Passos Coelho... Eu não faço ideia... Nem eu, nem ninguém, repito, nem eu, nem ninguém, da força de Passos Coelho hoje em dia. Não sabemos. Eu sei que ele tem colado demasiadas vezes, na minha opinião, muitas vezes, para ser mais preciso, às posições de André Ventura. E, portanto, o espaço que ele tem junto de André Ventura, de posições próximas de André Ventura, está ocupado por André Ventura. O PSD tem um primeiro-ministro. Portanto, o espaço do PSD está ocupado pelo primeiro-ministro que terá a sua influência. Onde é que Passos Coelho mais poderia influenciar? Em mais lado nenhum. Se dizia, se apoiasse Coutrinho. Bom, os votantes do Coutrinho já sabemos mais ou menos que são os que votaram ou no PSD, ou sobretudo no PSD, que foi uma eleição que foi ganha por Luís Montenegro.
Esta espécie de sebastianismo geral, se Passos Coelho apoiar isto faria a diferença, se Passos Coelho avançasse, eu não alinho com isso porque eu acho que já não existe. Não existe, quer dizer, eu por exemplo acho que um regresso de Passos Coelho hoje à política já não fazia sentido como se calhar fazia há 2 anos, porque havia a ideia... Marcos Mendes, deixa-me tentar... Nunca apoiaria Marcos Mendes, Passos Coelho... Mas esse é o problema. Pergunto se isso não tem peso no facto da sondagem mostrar que Marcos Mendes só faz 29% do eleitorado da AD, Coutinho faz 24%, Almirante faz 11%, Seguro faz 10% e Ventura faz 6%. Portanto, este é um eleitorado completamente partido. Completamente partido, porque Marcos Mendes não foi capaz de o segurar. Não é por ser Passos Coelho ou deixar de ser Passos Coelho. Acho que Passos Coelho não tem nada a ver com o assunto, muito francamente. Aliás, este mito é muito estranho. Deixa-me acabar do que estava a dizer. Há 2 anos, por exemplo, não. Poderia-se pensar, eventualmente, havia essa ideia, toda a gente dizia que se Passos Coelho chegasse, arregimentava o PSD e o Chega. Alguém hoje pensa nisso? Claro que não. Porque André Ventura já ocupou o espaço que tinha apoio. As pessoas vão correr do André Ventura para Passos Coelho? As pessoas vão correr desbragadas de Montenegro para Passos Coelho? É uma análise, francamente, Paulo, não foste tu que a fizeste, é uma análise que eu farto-me de ver e que não faz qualquer tipo de sentido. Mas pronto. Pedro Cisa Vieira, o que é que justifica que o eleitorado da AD, que há pouco estavas a falar, que era uma vantagem, obviamente, para o candidato apoiado pela AD, esteja tão partido? Não chega a 30% sequer o eleitorado da AD disponível para apoiar Marcos Mendes e que, aliás, com estas sondagens, pode fugir ainda mais para o lado de Coutinho. Sim, pode. Quer dizer, o efeito de voto útil é muito significativo. Ou seja, eu imagino, e tenho tido muitas conversas a esse respeito, muitos eleitores da AD que estavam inclinados para votar Marcos Mendes, ao verem que Marcos Mendes tem pouca hipótese de passar à segunda volta, começarem a dizer, mas eu quero confrontar-me numa segunda volta entre ter que votar no Ventura ou ter que votar no António José Seguro. Prefiro dar força a quem tem a possibilidade de disputar a segunda volta, que neste momento é o Coutinho. Portanto, isto é um efeito. O Coutinho tem uma margem de crescimento aqui. Tem uma margem de crescimento não só entre os eleitores da AD por força deste efeito do voto útil, mas também dos próprios eleitores do Chega. Ou seja... ele tem aquele lapso, se calhar foi um lapso freudiano. Foi um lapso freudiano. O que ele tem na cabeça é que, eventualmente, pode ainda mobilizar alguns eleitores do Chega já na primeira volta. E, aliás, o que a sondagem da Católica revela é que uma parte dos eleitores do Chega estão com Coutinho. Sim, 9%. Porque a seguir ao André Ventura. É o único que ainda lá vai buscar alguma coisa. Ele tem entre aquela coisa do fascínio que alguns eleitores, aquela fronteira muito fluida entre algum eleitorado da Iniciativa Liberal e eleitorado do Chega, fascinado com os Mileis e essas coisas todas, e por outro lado o raciocínio calculista daqueles que dizem, espera aí, eu se calhar prefiro dar força ao Coutinho porque acho que o Coutinho pode ganhar, porque as sondagens dizem que o Ventura, que é o meu candidato preferido, não tem hipótese de ganhar na segunda volta. Portanto, eu acho que aquilo que ele fez é para tentar ainda ter um campo de crescimento junto dos eleitores do Chega, como já tem, acho eu, junto dos eleitores da AD. Vamos lá ver o que é que isso significa nos próximos dias. Mas a verdade é esta, é que de facto Luís Montenegro foi muito eficaz em mobilizar um determinado espaço político de centro-direita e de direita que não se reconhece no André Ventura, que quer exercer o poder e que tinha a perspectiva de chegar ao poder com Luís Montenegro, e que neste momento, não estando Luís Montenegro na disputa, não estando em causa o exercício do poder executivo, aquele que assegura lugares, que assegura influenciar políticas, etc., esse espaço está muito dividido. Nós vemos os antigos apoiantes de Rui Rio claramente ao lado do Almirante, vemos muitos passistas ao lado os passistas de Coutinho e de Ventura. Exatamente. Portanto, tudo isto está muito disperso e Marcos Mendes não consegue mobilizar aquele eleitorado. Eu volto a dizer, Marcos Mendes foi aquele líder do PSD
que nem sequer chegou a disputar eleições porque o PSD o afastou antes de lhe dar essa hipótese. Portanto, acho que de facto para Marcos Mendes não consegue mobilizar esse recurso, e Coutrinho está a ser mais eficaz a entrar na juventude, está a ser mais eficaz a entrar nestes outros espaços, e portanto, sendo um candidato com evidentes fragilidades, é um candidato muito em dessintonia com o país, muito em dessintonia com uma série de franjas significativas do eleitorado. Na verdade, neste contexto em que a passagem à segunda volta se pode decidir por meia dúzia de pontos, está a ser bastante eficaz. Pedro Marcos Lopes, tu não acreditas na passagem de mais votos de eleitorado da AD para Coutinho Figueiredo, numa perspectiva de voto útil, fazer aqui um sentido inverso daquilo que seria mais natural? Acredito, mas muitíssimo preocupado. Ou seja, deixa-me pôr isto de outra forma. Eu acho que há uma possibilidade séria de haver mais eleitorado da AD, ou do PSD, quer dizer, não vou chamar AD, coisas que não são, desculpem lá. O CDS não existe, portanto é o PSD, pronto. É, o novo partido chama-se AD. Preocupa-me, não há nenhum partido chamado AD, há o PSD que tem ali os verdes. Isto é uma ironia, Pedro agora, Marcos Lopes. Eu sei, claro, desculpa. Peço desculpa. Eu estou muito preocupado com, agora, para entrar nisso, fiquei muito preocupado com aquilo que o Tri Figueiredo disse. Em primeiro lugar, fiquei aborrecido, não foi preocupado, porque detesto ser enganado. Quer dizer, detesto não ser enganado, mas ver alguém a tentar enganar tanta gente ao mesmo tempo. Claro que Coutrinho quis dizer aquilo, claro que Coutrinho quis dizer que não sabiam quem é que havia votar e levantou a hipótese de votar André Ventura. Coutrinho não é um garoto, Coutrinho tem mais de 60 anos. É um homem com muita experiência profissional e muita experiência política. Não diz uma coisa de manhã, repete-a depois à tarde e depois no outro dia vem dizer que lhe passou qualquer coisa pela cabeça. Quer dizer, isto é insultar a nossa inteligência e detesto que... a mim podem insultar, agora insultar tanta gente acho aborrecido. E fico muito preocupado se, apesar de Coutrinho ter dito aquilo, for muita gente do PSD a votar no Coutrinho. Tanto os que já votavam, como os que ainda podem votar. Já lá vamos à discussão do que vai acontecer na segunda volta, porque esse risco que estás a dizer não é na segunda volta. Sempre... Não, mas estou a dizer na segunda volta se Ventura passar, mas já lá vamos. Claro, sim, mas a mim preocupa-me pensar que alguém, que eleitorado do PSD, repito, possa votar no Coutrinho, dizendo o Coutrinho que não descarta a possibilidade de apoiar André Ventura. Há muito eleitorado. E eu acho que é preciso dizer as razões. Há muito eleitorado do PSD. Cheguizou há muito tempo. Não é só isso. Há muito eleitorado do PSD. Há muito eleitorado do PSD que terá muita dificuldade em votar no Dr. José Seguro na segunda volta. Já lá vou. Não tenho dúvidas a esse respeito. Basta ser socialista. Claro, mas já lá vou. Mas essa era a segunda parte. Antecipaste-me, roubaste-me essa parte. Mas já vamos passar para o seguro. Deixem. Sim, mas eu não vou falar do seguro. Calma. Vamos acabar a primeira. Calma. A primeira é essa. É eu ficar muito preocupado com isso e de haver ainda mais gente, apesar de eu saber que há gente que não se importa que vote no Coutrinho, não se importando que ele eventualmente ponha a hipótese de levantar André Ventura. A segunda diz-me uma coisa, que essa é mais estrutural. O Pedro, há bocadinho, não sei se falava em fluidez entre o eleitorado da IEL e do Chega. O facto é que a IEL não é um partido liberal. Andam-nos a aldrabar. A IEL é um partido, chamem libertário, é um partido muito próximo da extrema-direita, não é um partido liberal. Esta liderança é diferente já teve várias lideranças. Paulo, desculpa, toda a Rui Rocha também Guimarães era assim. Pinto não é, não, o Rui Rocha era Guimarães diferente. Pinto não tem nada a ver com Pinto isto. Também era diferente, sim.
Mas desculpa lá, este partido não é um partido liberal, é um partido muito próximo da extrema-direita, libertário, mandatário de Coutrinho mileísta. É o grande defensor do Milei. O mandatário do Coutrinho é um indivíduo que eu já vi ser contra as licenças de maternidade, ter comentários completamente antifeministas, quer dizer... Não, o mandatário não, eu estava a dizer o mandatário, estava a pensar no diretor de campanha. A mandatário é o Júdice. E a Coutinho Figueiredo. Eles são uns libertários muito próximos da extrema-direita. Olhemos para o facto de as novas gerações no eleitorado até aos 34 anos, aqueles 3 que estão a disputar as 2 vagas têm 2/3 dos votos, 2/3, e enquanto Gouveia e Melo e Marques Mendes juntos só têm 12%. Isto diz-nos o quê sobre, se é possível fazer aqui alguma leitura, sobre o que espera o futuro, o que será o futuro da política? São precisos novos personagens? Não sei, é apenas isso? Não sei, vamos lá ver. Nós temos, quer dizer, o que me diz é que, quer dizer, apesar de tudo, do ponto de vista de segmentação demográfica em razão da idade ou em razão da educação, ou seja lá o que for, Gouveia, Melo e Marques Mendes estão mal em todos os segmentos. E, portanto, se calhar aquilo que diz é que, de facto, são candidaturas que não conseguem agarrar o eleitorado, independentemente da segmentação demográfica. Sim, mas aqui é a maior diferença. É só por isso que eu fui buscar estes dados. Sim, mas quer dizer, não consigo refletir em mais do que dizer... São os 2 outros candidatos, são candidatos que, de facto... não agarraram o eleitorado. Portanto, isso para mim é mais... Eu acho que Coutrinho agarrou o eleitorado. Pronto, soube usar a coisa do... aquele eleitorado mais jovem ultrapassou claramente ultrapassou André Ventura e, portanto, está estado a fazer essa campanha e eu julgo que é isso que agora lhe permite fazer o apelo ao voto útil, aquela provocação a Montenegro a dizer... vota em mim e apoie-me porque eu sou o único que tenho a possibilidade de disputar uma segunda volta com capacidade de ganhar para a centro-direita e, portanto, e vai jogar a cartada do voto útil agora muito intensamente neste último dia de campanha. Quanto a António José Seguro, tem sido o mais consistente dos candidatos. É o mais disciplinado. Ele não tem... Não estou a ver António José Seguro a dizer que não estava bem da cabeça ou que teve um momento infeliz. Leva 40 anos de campanha. Leva 40 anos de campanha. Tem sido o mais consistente dos candidatos. E, por outro lado, também tem beneficiado de um efeito que à direita não se verifica, que é, na verdade, não tem alternativas dentro do espaço da esquerda, do centro-esquerda e mesmo do centro. Sim, mas também vale muito menos. Não é? Esse espaço... mas vale 23%. Esse espaço vale metade, mas repara uma coisa. Eu digo o que vale a direita? Com certeza. Eu vou precisamente dizer isso. A passagem à segunda volta, nestas circunstâncias em que há tanta pulverização de candidatos do lado direito, pode assegurar-se com... Eles são menos, são é mais fortes. O mais importante para o candidato António José Seguro e para qualquer candidato que viesse do lado esquerdo era mesmo ser capaz de mobilizar aquele segmento que nesta altura é um segmento minoritário. E vocês pensem, por exemplo, mas ele já está à procura de votos ao centro-direita. Pensem, por exemplo, e é normal que o faça, mas pensem, por exemplo, naquele apelo à candidatura do Sampaio da Nova, etc, etc. Se estivessem em campo uma candidatura como a de Sampaio da Nova, nós neste momento não estávamos a falar na hipótese de haver um candidato do centro ou do centro-esquerda a disputar a passagem à segunda volta. Não estaríamos. E, portanto, eu acho que houve, dentro dos eleitores de esquerda e mesmo dentro dos potenciais candidatos, uma percepção de que esta eleição havia um caminho muito estreito para se chegar à segunda volta. E António José Seguro soube entrar nesse caminho e ir-lo percorrendo com bastante eficácia. A verdade é esta. E é muito... Tem sido para muitos eleitores do PS que não estavam entusiasmados com a candidatura de António José Seguro, tem sido muito evidente que a alternativa, que é, numa segunda volta, ter que escolher entre Ventura ou Coutrinho
ou Ventura e Marques Mendes, é uma coisa que obviamente faz pensar e faz mais convictamente escolher a candidatura de António José Seguro. E provavelmente também nós vamos ver isto a ser um fator, perante o crescimento de Coutrinho, um fator também em eleitores de outros partidos. Eleitores de outros partidos também não se vão querer confrontar com esta hipótese. E, de facto, como ele tem dito, é o único moderado que pode trazer equilíbrio ao sistema se for eleito para a presidência da República. A verdade é que dentro daquela ideia dos ovos e do cesto, se pensarmos bem o que seria uma presidência Coutrinho altamente desestabilizadora ou uma presidência Marques Mendes secundarizado e fragilizado perante Montenegro, para os eleitores, digamos assim, em geral, António José Seguro, presidente, traz um equilíbrio ao sistema que o sistema precisa. Numa democracia é importante que os mais vastos setores e segmentos do eleitorado se sintam representados no centro do sistema. Portanto, é uma espécie, poderá ser Seguro uma espécie de Marcelo Rebelo de Sousa foi com António Costa fazer o contraponto. Ter alguém que partilha. É não? para o Pedro. O que eu quero, é para os dois, mas deixa-me dizer qual é a minha pergunta. Pronto, então, diz lá. Marcelo foi um presidente de um partido contrário que foi muito... jogou muito, foi amigo do governo, para dizer assim, e Seguro pode fazer o mesmo com o governo vindo da esquerda, fazer o mesmo com o governo da direita. Se isso é para mim, eu não acho que seja essa a história de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, quando foi eleito, percebeu que precisava de pacificar o sistema político e, portanto, pôs-se ao lado do governo, mas depois, a partir de uma certa fase do seu mandato, particularmente a partir da maioria absoluta, foi extremamente desestabilizador do sistema e em vários momentos... E o que o governo fez para isso? Não? Em vários momentos foi particularmente hostil ao governo de António Costa. Portanto, acho que essa leitura do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa não é explicada. Eu vejo as coisas mais de outra maneira. Vejo as coisas neste sentido, que é, para um segmento do eleitorado, que podem ser 30%, 35%, 40%, que não se reconhece no lado direito do espectro partidário, entre Chega e AD, sentir que há um Presidente da República para cuja eleição contribuiu, obviamente dá uma outra ligação ao sistema democrático do que pura e simplesmente se não se sentir ali representado. É mais isto que eu estou a dizer. Pedro Marcos Lopes. Não, eu discordo completamente ou melhor, discordo completamente, não é exatamente esse o termo. Em primeiro lugar, eu acho, como já aqui disse neste programa, já disse no outro, eu acho que o desejo inconfessável, porém, de Luís Montenegro é ter António José Seguro como Presidente da República, porque isso lhe dá enormes vantagens. Dá-lhe... Portanto, estás a dizer que Montenegro vai responder a Coutrinho. Não, Coutrinho, eu não te vou apoiar porque eu apoio António José Seguro. Não, ele vai responder, não, Coutrinho, não vou apoiar, vou apoiar Marques Mendes. Mas sabes que há desejos inconfessáveis. Estamos a falar da segunda volta. Calma, na segunda volta se for seguro Coutrinho. Ainda não chegamos à segunda. Mas é que neste momento está-se a escolher. Eu tenho uma resposta. Eu tenho uma resposta. Bem, isso para mim nem tem polémica, mas vamos à segunda, já lá vamos à segunda. Eu acho então que vamos lá fechar a primeira para ir à segunda. Que então, ainda temos que ir mas posso haver a abertura, porque quando eu digo que Seguro, que Luís Montenegro quer Seguro, é porque, enfim, há uma garantia. Eu percebo que tu não gostas do António José Seguro, mas esse argumento é tão rebuscado para que. Pedro, mas ainda não ouviste. Mas eu não ouviste. Eu não então deixa lá o Pedro Marcos Lopes falar. Não gosto, nem deixo de gostar. De facto, não tenho hipótese de gostar, porque eu não sei o que é que ele acha. Ele não tem uma ideia, nunca é verdade. Nunca disse nada. Isso é um mito vazio completo de ideias. É um vazio completo de ideias. Vetaria a lei a revisão laboral. Pois. Disse ou não disse? Sim. Para quem não disse nada. Depois disse. Sabes o que é que ele disse no princípio quando apareceu a legislação laboral ou já não te lembras?
Já não te lembras, não é? É que ele disse... Fechado, ainda não há, e não sei o quê. Sim, ainda não tinha Estávamos lido. nós os dois, estava eu e o Pedro Cisa Vieira, e ele devia ler primeiro, a falar sobre a legislação laboral e ainda não sabia bem o que é que havia de dizer. Mas pronto, não vou fazer mais apreciações. O que eu digo a questão não é ser rebuscada. A questão não é ser rebuscada, é que não só Montenegro tem a certeza que vai ter ali um bom parceiro, que lhe vai à laia de Pedro Passos Coelho ajudá-lo em tudo o que houver para ajudar, mas ainda lhe vai servir de bode. Agora há a piadola, que é para isto não parecer muito pesado, respiratório. E o Marcos Mendes vai ser oposição ao governo? Vai tendencialmente seria mais. Mas há o segundo. Mas não é, não. Mas vai ser muito mais. Demasiado ao governo. Porque Marcos, claro, porque Marcos Mendes se colou muito e ia ter a necessidade de se deslocar. Mas há uma segunda. Eu quero ver. Infelizmente não vou ver com muita alegria, porque eu acho que nós estamos a caminho mesmo da destruturação do nosso sistema político-partidário. Como é que o centro-esquerda, que vai ter de se reestruturar em todos os aspectos, ter o António José Seguro, essa grande figura do centro-esquerda portuguesa, sendo ele a grande personagem, como é evidente, do centro-esquerda neste Então deixa-me perguntar para irmos mesmo... 1000 blocos mesmo... de esquerda florirão. 1000 blocos de esquerda florirão. Deixa-me só perguntar uma coisa. Sobre o seguro, ele é claramente o melhor candidato de centro-esquerda. É o único, aliás, que pode passar à segunda volta. Agora é de centro-esquerda, desde há 3 meses. Ele conseguiu duas coisas. Uma que tem muito a ver com o eleitorado do Partido Socialista. É claramente o candidato melhor entre quem tem mais de 65 anos, tem 24%. O segundo é Gouveia Melo com 16% e os outros é por aí abaixo. E ele também consegue penetrar em mais de 50% do eleitorado do partido que já liderou. O PS ganha aqui um balão de oxigênio, Pedro Marcos Lopes? Segundo o Pedro Marcos Lopes, não. Não, claro que não. Claro que o PS não ganha algum balão de oxigênio do António José Seguro. Claro que não. Mas deixa-me dizer Tu há bocadinho perguntaste-me e eu não respondi. E como já disse o que achava sobre António José Seguro e aquilo que ele vai fazer mal à esquerda e a ajuda que vai dar ao governo. O Luís Montenegro é um sortudo, vai ganhar sempre. Perguntaste, mas é mesmo. Não ganhará se fosse outro candidato. Mas é mesmo um homem com muita sorte, o que é preciso em tudo. Se Montenegro, porque respondendo há bocado à tua pergunta, não apoiar, vamos imaginar que passa Seguro e Ventura. Pronto, Montenegro, se não apoiar António José Seguro, está a insultar o sistema democrático. Eu não ponho sequer já lá vamos, deixa-me ouvir. Disso não acontecer. Deixa-me ouvir. Foi a pergunta que tu fizeste. Foi, calma. Mas não, eu perguntei se o PS ganhava um balão de oxigênio. Deixa-me pedir resposta ao Cisa Vieira e já vamos para a segunda volta. Pedro Cisa Vieira, é ou não um balão de oxigênio para o PS ter um candidato? A AD não passa o seu candidato e o PS passa o seu candidato. Bom, eu acho que a primeira coisa é esta. Ainda está completamente em aberto quem vão ser os candidatos que vão estar na segunda volta. E por isso, esta decisão dos eleitores de saber quem é que vão votar no domingo, há uns que já votaram no domingo passado, é crítica. E o tema todo é o seguinte: tens ainda, Coutrinho, uma grande capacidade de crescimento. Se os eleitores começam a ver, eu estou a escolher o candidato que está na segunda volta, então Coutrinho tem possibilidade de ir buscar ainda mais eleitores da AD e tem possibilidade de ir buscar eleitores do Chega. A margem de crescimento de Coutrinho é grande. E perante isso, a margem de crescimento de António José Seguro é mais pequena. O cenário de uma segunda volta, Ventura, Coutrinho, é mais provável do que o cenário de uma segunda volta, Seguro, Ventura. Não é impossível haver uma segunda volta, Seguro, Coutrinho, se ambos os candidatos forem eficazes a mobilizar, digamos assim, todo o espaço não Ventura. Seguro tem menos margem de crescimento porque o espaço da esquerda é mais restrito, mas ainda assim pode ir buscar muita gente. Que estás a dizer, pode ir buscar... o espaço de Ventura também cai, não é? Se o Coutrinho for lá buscar votos, são votos que Ventura É isso que eu estou a dizer. Mas Seguro tem possibilidade de ir buscar
o resto dos eleitores do PS que ainda estão dispersos por Gouveia e Melo, por exemplo. Tem possibilidade de ir buscar aqueles 400 mil votos que o PS, durante o mandato de Pedro Nuno Santos, perdeu entre 24 e 25. O PS perdeu 500 mil de votos entre 22 e 24 e depois, durante o ano em que Pedro Nuno Santos foi líder do PS, perdeu 400 mil votos adicionais. Estes votos foram para o LIVRE, estes votos foram para a AD, etc, etc. Ventura não é Pedro Nuno Santos. E tal como estamos a ver já nas sondagens, o PS a crescer relativamente a 2024, eu acho que há aqui um potencial para António José Seguro ir buscar votos. E, finalmente, António José Seguro tem, obviamente, a possibilidade, naqueles 5 ou 6% de votos, que ainda estão dispersos por candidatos de esquerda, que são pura e simplesmente votos de protesto, votos completamente marginais, votos desperdiçados para a eleição, Seguro também tem que fazer um apelo a estes eleitores. Estes eleitores têm que saber assim, eu estou a votar no Jorge Pinto e isto significa que eu estou a criar as condições para daqui a 3 semanas ter que escolher entre Ventura ou Coutinho de Figueiredo. Eu estou a votar na Catarina Martins, de quem gosto muito, e isto significa que daqui a 3 semanas eu vou me confrontar com o presidente Coutinho de Figueiredo. Estes eleitores também têm que fazer essa reflexão e António José Seguro também tem que falar com eles. Portanto, se Coutinho tem uma margem de crescimento maior, Seguro tem que ser extremamente eficaz para disputar a segunda volta. E eu diria que, até ao momento, ele tem conseguido trilhar o caminho que escolheu, mas agora, nestes 2 últimos dias de campanha, tem que mesmo dramatizar, tem que confrontar os eleitores com as consequências da escolha na segunda-feira. Cheio, não é? Porque já está a falar em ficar em primeiro e não em passar à segunda volta. Pedro Marcos Lopes, se acontecer que o candidato AD não passa e Ventura passa, o que é que deve fazer? E já agora, só para responder à tua pergunta que não cheguei a responder. Isto é um truque que ele faz para me dizer o que quer. Se for, eu também faço. Tenho que admitir. Obviamente, para o Partido Socialista, para o espaço da esquerda, ter a possibilidade de sentir que foi capaz de disputar uma eleição, obviamente dá mais tempo para a reconfiguração da esquerda, o realinhamento do programa, da doutrina e dos protagonistas que é preciso arranjar e para o qual se precisa de tempo. Pedro Marcos Lopes, a pergunta é para os dois. O que é que faz por António José Seguro? O que é que faz Luís Montenegro, ou deve fazer Luís Montenegro, com Marcos Mendes de fora e Ventura na segunda volta? Montenegro só tem uma palavra que dizer na noite eleitoral se for esse o cenário. Obviamente que apoia António José Seguro. Isso é comprar uma guerra ou Coutinho de Figueiredo. Ou Coutinho, sim. Ou Coutinho de Figueiredo. Isso é dar espaço a Ventura para fazer uma oposição. É destabilização completa. Paulo, quer dizer, na política, como na vida, há hierarquias de valores. Não há outra maneira de dizer. O que está em causa entre qualquer candidato que concorra com André Ventura é entre o sistema democrático, entre a defesa de valores essenciais. Luís Montenegro a dar liberdade de voto, entre aspas, que é liberdade não estou, não é? Quer dizer, não estou, mas deixa-me acabar. É deixa-me acabar. Entre direitos fundamentais, entre os valores democráticos e quem não os tem e quer destruir a democracia. Portanto, para Luís Montenegro, que é um democrata, que é um homem sério, é um homem que defende a democracia portuguesa, não pode ter qualquer tipo de hesitação na defesa dos valores que são essenciais. Isso é eu ficaria absolutamente... Paulo, não é... É análise pura. Não, é análise pura. Paulo, a análise, qualquer, tanto a minha, como a tua, como a do Pedro, como qualquer pessoa, parte dos princípios que nós defendemos, daquilo que é sagrado para nós. Não estou ao contrário, mas eu estou a propor o exercício de tentar perceber o que é que ele vai fazer. Eu sei. Não é o que é que ele deve fazer. Mas, Paulo, quer dizer, isto são os valores, isto é o que conta na política. O segundo, ainda era pior, porque repara uma coisa.
Eu, como vi Coutinho de Figueiredo a pescar os olhos ao eleitorado do Ventura, e como há uma possibilidade, até dita pelo Pedro Cisa Vieira, e eu subscrevo, uma possibilidade de ele conseguir ir buscar esses votos do André Ventura. Ou seja, a minha tese é completamente errada, que é que João Coutinho de Figueiredo perde votos porque as pessoas não gostam que ele diga, que ele tenha dito que não, que ele eventualmente apoia Ventura. Ele não disse isso assim. Não disse. Ele fez aquela coisa subtil que permite várias interpretações, que cada um se reconhece naquilo. Não disse. Pedro, vamos dizer assim, ele não disse claramente em nenhuma ocasião que jamais votaria Ventura. Pronto, é isto que resume. Não, jamais o disse. Portanto, se nós juntarmos a esta possibilidade, esta espécie de porosidade, esta porosidade entre o eleitorado da Iniciativa Liberal e do Chega, a que se soma a porosidade de alguns setores do PSD ao Chega, e do outro lado pusermos aquilo que já falamos, aquela coisa que para mim é absolutamente inexplicável, mas que foi cavalgada por Pedro Nuno Santos e por outras pessoas, que é o anti-PS. Eu não me enganei quando disse Pedro Nuno Santos. Não me enganei. Porque Pedro Nuno Santos é um dos responsáveis de ter aumentado o sistema. Nós estamos a ter que gerir o tempo e portanto vamos acabar. Essa parte que eu ainda quero perguntar, portanto, sobre se juntar essa parte da possibilidade de haver mais votos em Ventura por causa da porosidade do PSD e do Chega, e se juntarmos a isso este ódio ao Partido Socialista, que foi tão semeado, que é uma coisa inexplicável e feia, como se diria a mesma coisa anti-PSD, podemos ter um cenário. E se Montenegro não tiver os valores no sítio certo e deixar em aberto, podemos ter um cenário. Podemos acordar no dia pós a segunda volta com o cenário de o Ventura ter para aí 35% ou 40%. Pois, é isso. É verdade. Já lá vamos. Por isso é que o melhor é que a segunda volta seja disputada entre António José Seguro e Marcos Mendes. Isso é que era o... Não, sem dúvida, Pedro. Só para fecharmos, quero perguntar aos dois, vamos fechar as presidenciais, porque eu quero ainda trazer, é obrigatório, temos que falar de Trump todas as semanas. Ventura na segunda volta, ele muito provavelmente perderá, mas terá sempre, estavas agora a lembrar, um resultado entre 30% a 40% de votos. E este passará a ser o seu potencial de votação em legislativas. Estas presidenciais serão um passo de gigante se isto acontecer, para Ventura ser um dia Primeiro-Ministro. Pedro Marcos Lopes. É comigo? É. Mas sim. Quero que... Sim, mas isto, repara, sim, mas isto está a ser, quer dizer, vamos lá ver, está a ser semeado, mais uma vez, por pessoas teoricamente fora do Chega. Porque se Luís Coutinho Figueiredo deliberadamente ajudou a que Ventura seja o próximo Primeiro-Ministro ou um possível Primeiro-Ministro. E se Luís Montenegro, na noite eleitoral, no caso do cenário, António José Seguro, André Ventura, não disser claramente, e eu acho que vai dizer, sou um homem otimista e que acredito que as pessoas têm valores democráticos. Se ele não disser claramente a militantes do PSD, eleitorado do PSD, votem António José Seguro, aí estão a oferecer de bandeja o futuro Primeiro-Ministro, para que o futuro Primeiro-Ministro ou dos próximos futuros Ministros seja alguém que quer destruir o sistema democrático. Pedro Cisa Vieira, como olhas para esta perspectiva de ter Ventura na segunda volta, seguramente com bastante mais que 30% de votos? Quer dizer, vejo mal, por isso é que digo, espero que a segunda volta seja entre Seguro e Mendes. Era a coisa mais saudável e permitia, porque de facto esta ideia de ter mais 3 semanas André Ventura a ocupar o espaço, a ser sistematicamente interpelado pelos jornalistas, a sair das eleições com 30% dos votos, é um cenário horrível, portanto espero que os portugueses tenham juízo. Bom, vamos muito rapidamente olhar para o xerife de Washington. Esta semana esteve virado para o Irão, onde a ditadura religiosa dura há quase 49 anos, mas também, obviamente, sempre a olhar para
a possibilidade de ficar dono da maior ilha do mundo. Dilma assentada afronta os seus líderes aliados europeus e os seus adversários chineses e russos. E depois há os problemas em casa. Precisa ver, está Trump a comportar-se, olhando para aquilo que aconteceu em Minneapolis, a comportar-se em casa como temos visto comportar-se na Venezuela e agora ameaça no Irão? É um líder pela força, dentro de casa e fora de casa? Sim, quer dizer, o Donald Trump deu uma entrevista ao New York Times que foi muito esclarecedora do seu pensamento e da sua... dos limites. E da maneira como encara o exercício da ação política. Ele tem a mentalidade do ditador. E, portanto, na frente interna não quer, não aceita qualquer limitação ao seu poder, nem dos tribunais, nem do Congresso, nem da comunicação social livre, nem das universidades, nem dos governadores e dos Estados. Não hesita em usar a força militar dentro do seu país, não hesita em perseguir os seus adversários políticos usando os departamentos de Estado, como agora está a ser visto, até ao Presidente da Reserva Federal. Eles conseguiram abrir um processo criminal, a propósito de um pretexto completamente ridículo, para mostrar que não há lugar para autoridades independentes. Portanto, dentro dos Estados Unidos é o Executivo que manda, e dentro do Executivo só a vontade do Presidente conta e usa o poder do Estado tal como entende. E também disse que na frente internacional o único limite, ele tem a capacidade de mobilizar as Forças Armadas Americanas, as mais poderosas do mundo, e o único limite a usá-las é a sua própria visão do mundo. Tudo isto podia ser aceitável, nós podemos aceitar que as relações internacionais sejam regidas pela lei da força, foi assim durante a maior parte da história da humanidade. Mas aqui há um problema adicional. A primeira é que a vontade de Trump é muito volúvel, é muito volátil e é sobretudo muito manipulável por quem lhe pagar mais. O acesso das empresas aos mercados, as relações internacionais, o apoio a determinados regimes é condicionado por quem lhe paga a ele, aos seus amigos e à sua família. Isto é uma coisa completamente extraordinária, não é? E em segundo lugar, de facto, este tipo de formas de organização do sistema internacional tornam a cena internacional muito, muito instável e muito suscetível a crises que rapidamente podem deflagrar em guerras. Bom, as novas tecnologias são tão novas que ainda andam a aprender como é que funcionam. Nós perdemos, nós é que andamos a aprender como é que elas funcionam. Nós acabamos de perder o contacto com Pedro Marcos Lopes, que está no Porto. Vamos, por isso, desta vez, abdicar de ter a opinião dele sobre o que está a acontecer nos Estados Unidos da América, a tentar ainda, a tempo de recuperar o contacto com ele para fechar com o Bloco Central Deixa-me aproveitar só 2 minutos para falar sobre o Irão. Exatamente. O que é que está a acontecer? O que está a acontecer é um regime altamente fragilizado, que já não consegue controlar a situação económica, que está a perder o apoio interno de uma maneira muito significativa e que está a reagir de forma absolutamente inaceitável. Sempre que um Estado ataca os seus cidadãos de forma indiscriminada, isto é uma coisa completamente horrível, o que se está a passar ali é terrível. Confronta os Estados Unidos com uma circunstância de que Donald Trump tinha dito que se queria afastar, ou seja, a ideia de que os Estados Unidos são a polícia do mundo, é uma ideia que Donald Trump foi sucessivamente denunciando, foi atacando Bush, foi atacando Obama, foi atacando Biden, a dizer: vocês metem os Estados Unidos em guerras que não nos dizem respeito. Mas, pelos vistos, os Estados Unidos não se podem escapar às suas responsabilidades no sistema internacional. E a outra coisa também é ver o silêncio dos países árabes.
em 2022, nas últimas vezes em que a população se revoltou contra o regime, a Arábia Saudita, o Qatar, os Emirados foram muito vocais a apoiar a população, agora estão absolutamente silenciosos. E porquê? Porque o Irão já não é uma ameaça. Ou seja, em 2022 eles ainda viam os protestos internos, a oposição interna ao regime, como uma forma de enfraquecer alguém que viam como inimigo. Agora já não veem. E pelo contrário, do que têm medo é da desestabilização que pode resultar de um colapso do regime iraniano. O Irão é uma sociedade muito qualificada, muito educada, muito complexa, um país com enorme dimensão, são mais de 90 milhões de habitantes, e portanto tanto pode correr muito mal, como por outro lado, os iranianos, acho eu, têm mesmo a capacidade de organizar uma sociedade inclusiva e que vive em paz com os seus vizinhos. Bom, perdemos definitivamente Marcos Lopes, mas vamos chegar ao fim deste episódio na mesma com as propostas culturais, desta vez apenas Pedro Cisa Vieira. O Bloco Central de Interesse é um espaço onde os comentadores residentes sugerem o que ver, o que ouvir e o que ler, teatro, cinema, exposições, discos ou concertos e livros. Esta semana ficam com Pedro Cisa Vieira. Bom, eu vou fazer uma referência a 50 anos, porque, como vocês sabem, eu sou um fã da música dos anos 70 e em janeiro de 1976 vale a pena acompanhar o que estava a fazer na música. Só vou recordar que saiu um álbum do Bob Dylan, Desire, que tem aquela grande canção, o Hurricane, sobre aquele pugilista que foi condenado injustamente por um homicídio que não cometeu e que o Dylan contestou nessa canção, e também olhar para o top americano de janeiro de 1976, que tinha em segundo lugar o primeiro sucesso da Donna Summer, que todos nós nos recordamos, Love to Love You Baby, que tinha 16 minutos que seguravam, que era uma forma, aquela grande canção do Giorgio Moroder, mas que nunca conseguiu passar ao primeiro lugar, porque em primeiro lugar estava uma das grandes canções da música pop, que eu sugiro aos ouvintes que recordem, que é a canção do Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. E aqui estamos nós com música com 5 décadas, música boa para voltar a ouvir. Eu, entretanto, depois desta gravação estar terminada, vou contactar o Pedro Marcos Lopes para também ele deixar as suas sugestões, gravadas à parte da sequência deste episódio. Eu hoje tenho 2 sugestões musicais e uma peça de teatro. As sugestões musicais são, a primeira, um álbum já de 2025, de uma banda que me encanta atualmente, uma banda de Brooklyn, chamada os Geese, que lançaram um álbum em 2025, repito, chamado Getting Killed. É um álbum de facto extraordinário, é um novo rock and roll e ando muito entusiasmado com os Geese. O segundo é um concerto da grande Gisela João. A Gisela João vai dar um concerto dia 23 no Porto e eu aconselho a quem viva por esses lados a que vá ver a Gisela. É um espetáculo novo, vale sempre a pena ver a Gisela e anda para mais no Coliseu. Quando voltarmos na próxima semana, já saberemos quem são os 2 candidatos que os portugueses escolheram para irem de novo a votos a 8 de fevereiro. E é claro, teremos de continuar a falar de Trump. Fique bem, votar é um direito e é a melhor forma de defender a democracia. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.